Olá, graça e paz, irmãos amados, irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja convosco desde agora e para todo sempre. Pastor Elias Santos com mais uma ministração de fé, de esperança, com mais uma ministração boas novas. Amados queridos, é importante a gente estar revestido do Espírito Santo. É importante a gente estar blindado para a gente não ser atingido com os dados inflamáveis do maligno. Nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos à traição, à humilhação, à vergonha. Mas nós temos que ter cuidado para que isso não venha nos afetar por dentro, interior. Se você é uma pessoa que é um observador e você anda observando, escutando, eu presto atenção aonde eu chego. São tantas pessoas feridas, irmãos. E quando eu digo pessoas, eu digo no nosso meio evangélico, né? É um meio que eu conheço, é um meio que uma linguagem que eu conheço. Eu não falo daquele meio secular, daquela pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. Eu falo das pessoas que estão no ciclo de oração orando, eles estão falando em língua, eles estão profetizando, mas a gente vê que quando a pessoa começa a falar, a gente vê uma ferida escondida. Perdão. A gente vê algo que aquela pessoa sofreu, uma traição, uma humilhação, e aquela pessoa não perdoa. E fica usando até texto sem contexto da Bíblia, usando um pedacinho de versículo da Bíblia para justificar. Por exemplo, maldito o homem confia no outro. Irmãos, Deus não vai operar sem usar o homem. Deus opera usando o homem. Um médico vai fazer uma cirurgia. Você orou, você está precisando de uma cirurgia. Você orou, você vai até o hospital. Se você não confiar no médico, você toma um avião. Você orou, vai embarcar num avião. Você confia no piloto ali. Você vai viajar no ônibus. Você orou, pediu a Deus a direção. Confia em Deus, mas você tem que confiar também naquele motorista. Então a gente não pode deixar de confiar nas pessoas. Essa manhã eu escutei algo da boca de uma irmã de círculo de oração, que ela disse: não, se você vê uma pessoa morrendo, não vai ajudar ela não, acabe de matar. Isso aí não precisa ser um bom entendedor para saber que essa irmã está ferida, para saber que essa irmã, alguém da família dela ou alguém fora da família machucou ela seriamente para ela dizer isso. De uma boca não pode sair água doce e água saloba. A gente percebe que uma pessoa dessa está ferida. Então, uma pessoa ferida afasta as pessoas dela. Ninguém tem culpa se alguém me feriu. Eu não posso sair ferindo outra pessoa. E ainda mais usar texto, metade de versículo, complementar. Está escrito na versão Elias Santos. Não, irmão, não tem versão de homem, a versão é de Deus. A Bíblia nós temos que ler como ela está, do jeito que ela está. Maldito é o homem que confia no outro. Texto sem contexto, vamos terminar o texto, vamos ver o texto, vamos para o contexto. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro e deposita sua confiança. A confiança está em Deus, mas Deus não vai fazer nada sem usar o homem. Da mesma forma que o mal e o inimigo usa os demônios para destruir o ser humano, Deus usa o ser humano. Deus usa o ser humano, Deus usa o médico, Deus usa o advogado, Deus usa o promotor. Se alguém te fez mal, alguém te feriu, homem fere, homem trai. Quando diz homem, homem e mulher. É a carne. Mas Deus vai usar homens, filhos dele, para te sarar, para te curar. Mas para isso você tem que se abrir. Quando a pessoa é ferida e a pessoa sai ferindo, aonde chega, exala aquele veneno.
Irmãos, o próprio Jesus, ele diz aqui, olha aí, em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em Deus nós temos que ter paz. É difícil, nós estamos nesse corpo, nós estamos num mundo corrupto, nós estamos vivendo com uma sociedade corrupta, que tem seguidores para pessoas que promovem o mal, pessoas que promovem divórcio, tem seguidores, são influenciadores para promover divórcio, influenciadores para promover aborto, para promover crime, para promover toda sorte de desgraça, toda herança maldita. Nós temos aí muita gente, influenciadores, seguidores, com muitos seguidores, para influenciar o mal. Mas também tem aqueles que são influenciador do bem. Então tem aqueles que são luz no meio das trevas. Então tem que fazer a diferença, irmão. São poucos os que estão na luz, sim, mas tem que fazer a diferença. O ambiente está escuro, só treva, mas quando você liga o interruptor, as trevas se dissipam. Então a gente temos que fazer a diferença desse mundo corrompido. Um mundo que a linguagem é todo mundo rouba, então eu vou roubar também. Todo mundo mente, vou mentir também. Todo mundo tira proveito, eu vou tirar proveito também. Não, irmão, você não é todo mundo. Minha amada irmã, você não é todo mundo. Você não é dessa terra, nós não somos dessa terra. Nós não temos que se parecer com... Nós não temos que se igualar, nós não temos que se camuflar com essa terra. Nós temos que ser diferente. Como diz a Cassiane, faça a diferença, nós temos que fazer a diferença. É muito difícil, irmão, porque nós estamos num corpo, nós sentimos dores, nós choramos, nós gememos, nós somos traídos, nós somos envergonhados. Então, como ser humano, é muito... a natureza humana, ela diz logo, fez, faça também. O que é que a gente escuta crentes falando? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Olha só, isso é uma linguagem de um crente? Ah, se você vê uma pessoa morrendo, não vai ajudar não, porque se você for ajudar, depois ele vai te matar, irmãos. Se a gente vê uma pessoa morrendo, a gente tem que ajudar, não esperando benefício daquela pessoa. Não tem que esperar benefício de ninguém, tem que fazer porque há uma essência de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Nós não temos que esperar nada em troca, mas só que Deus não fica devendo nada para ninguém. Lá na frente, alguém vai usar de misericórdia com você, porque você plantou, você vai colher. Se você perdoou alguém no momento da dificuldade, lá na frente você pode tombar, você pode cair, alguém vai te perdoar também, porque você usou de misericórdia. Ontem eu preguei sobre perdão, sobre a dívida. Tinha um determinado homem, Jesus falando uma parábola, um determinado homem devia uma dívida imperdoável. Foi perdoada essa dívida. Ele sai dali alegre porque foi perdoado, chega lá na frente, ele encontra um devedor que devia a ele 1/3. Ele resolve querer matar aquele homem. Resumindo, ele é levado à presença do Senhor, do seu Senhor, e chega lá, ele é exaltado. Você foi perdoado uma dívida imperdoável. E como agora você não quer perdoar 1/3 que essa pessoa te deve. Então esse homem, ele foi entregue aos atormentadores. Quem não perdoa vive atormentado direto. Irmão, a gente ira. Mas a gente não pode deixar essa ira se prolongar. As pessoas fazem algo comigo, naquele momento a carne reina, mas a partir do momento que eu fico quieto, o Espírito Santo vem, e daqui a pouco eu estou na minha, essa cara braba assim é minha mesmo, né? Eu não tenho outra, eu não sei fingir, não sei, né? Esse meu comportamento, mas por dentro não tenho raiva, não tenho rancor. Agora é fariseu a pessoa dizer que no momento quando alguém te bate na face, você vai dar outra face sorrindo. Você pode até dar outra face, mas você está irado ali. Porque você é um ser humano.
quando alguém te trai, quando alguém te fere. É fariseu a pessoa dizer que gostou daquela traição. A pessoa não gostou. A vontade que dava é de você partir para cima. A carne, isso é carne, irmão. Nós estamos nesse corpo ainda. Esse corpo é corruptível. Esse corpo não herdará o reino de Deus. Esse corpo vai para a sepultura. Não, a gente não pode ser leviano, pregar um evangelho leviano. Tem momento que nos dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade que vem, irmão, vem essa vontade. Mas a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, meu filho, calma. Meu filho, eu estou contigo. Se a pessoa der lugar à carne, irmão, o Espírito Santo se afasta. Vai ficar uma casa vazia. Aí você, aonde chegar, você vai exalar aquele veneno com as pessoas que não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas querem te ajudar, mas você exala esse veneno. Como eu vi essa irmã, ela exalando aquele, em vez de ela pregar a palavra, ela estava afastando as pessoas. Porque alguém diz assim, eu vou querer ser crente daquela forma. As pessoas não entendem. Eu entendi a situação dela, que ela foi ferida, uma situação difícil, faz muito tempo que ela vive sofrendo, talvez por pessoas da própria família dela, que ela disse que ela falou algo que está na Bíblia, mas nós não podemos pegar texto sem contexto. Ela disse, o próprio inimigo está na própria casa. É verdade, os inimigos de José estavam na própria casa, né? Mas a gente não pode se agarrar a isso para se fechar como uma concha. A gente só tem a perder. Primeira coisa que a gente perde é a essência do Espírito Santo, é essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fica desativado. O choro que uma pessoa dessa chora é um choro de tristeza, de amargura. Não é o choro de alegria, não é o choro de arrependimento, um pranto de... Não, é um choro de tristeza. Tem pessoas que chegam até a dar cabo da sua própria vida, porque onde chega, ela começa a ferir as outras pessoas e as pessoas começam a se afastar, porque ninguém é obrigado a ouvir lamentação, ninguém é obrigado a ouvir acusações. Não, porque nós não podemos confiar no homem. Deus só opera através do homem. Deus, ele usa o homem. Quando diz homem, homem e mulher. Se você foi ferido por uma mulher, Deus vai usar outra mulher para te abençoar. Se você foi ferido por um homem, Deus vai usar outro homem, outro ser humano para te abençoar. Então, não se feche. Ah, você casou, sofreu, foi traída. Ah, eu não quero mais me casar, irmã. Todo mundo não é igual. Ah, eu não vou mais me dar a oportunidade. Só quem perde é você. Se você se afastar da massa, do ser humano, você é quem perde. Jesus estava no meio dos traidores, Jesus estava no meio daqueles que queria lhe apredejar, Jesus gostava de gente, Jesus estava pregando seus sermões ali. Então, a vontade que dá é essa, irmão. A vontade que dá é, pronto, agora eu não vou mais me aproximar de ninguém, vou fazer o quê? Vou fazer a minha parte, não vou mais prestar atenção, né? Como essa irmã disse, se você vê alguém morrendo, termine de matar. Como é que é? Jesus nunca disse isso. Jesus disse, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Aflições nós vamos passar, porque nós somos estrangeiros. Nós estamos numa terra que não é nossa. Nós somos esquisitos nesse mundo, aonde a gente chegar. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você se santifica, quanto mais você procura se aproximar de Deus, mais o mundo vai te rejeitar. Você queria o contrário? Quanto mais você ora, quanto mais você se santifica, quanto mais você jejuma, você quer que o mundo te abrace? Não, o mundo vai te odiar, porque a tua linguagem vai ser outra. A tua linguagem vai ser, perdoa, não pague com a mesma moeda, né? Tua linguagem vai chocar o mundo, vai chocar aqueles que estão distantes de Deus, porque a linguagem do mundo é o quê? Bateu, levou. Como eu disse,
Dou um boi para não entrar numa confusão, mas dou uma boiada para não sair. Isso é a linguagem do mundo. Traiu, trai também, rapaz. Vai levar a tua honra. Traiu, mata. É a linguagem do mundo. Te traiu com um, traia com 1000. Faça mais do que a pessoa fez para a pessoa chorar lágrima de sangue. Essa é a linguagem do homem distanciado de Deus. A linguagem do crente tem que ser uma linguagem diferente. Está sofrendo, ame. Teu marido te traiu, perdoe ele. Tua esposa te traiu, perdoe ela. A linguagem do crente é diferente. Essa é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem da carne é o quê? Pode ser crente, pode ser budista, pode ser quem for. A linguagem da carne é o quê? Bateu, levou. A linguagem da carne é traiu, trai também. Mentiu, mente também. Roubou, rouba também. Todo mundo rouba. Todo mundo rouba, rouba também. Todo mundo aceita propina, aceita também. Essa é a linguagem do mundo. Mas qual é a diferença de um homem de fé e de uma mulher de fé cheia do Espírito Santo? A diferença é essa, que a linguagem, os frutos são diferentes, são frutos de arrependimento, porque não dá para a pessoa continuar do mesmo jeito. Se converteu, confessou Jesus, continua do mesmo jeito, continua com a mesma linguagem, continua sendo intocável. Não. Tem uma blindagem ali, aquela pessoa não amolece o coração, aquela pessoa não muda seu comportamento. Alguma coisa está errada, minha irmã. Alguma coisa está errada, meu irmão. O evangelho não é o evangelho leviano. Quem prega esse evangelho leviano, que a partir do momento que você confessou Jesus, as pessoas vão botar tapete para você andar, as pessoas vão te ofertar, as pessoas vão... Esse não é o evangelho não, irmão. Jesus, que é Deus, foi perseguido. O final de Jesus foi na cruz. Os discípulos, Estevão, seu primeiro sermão, ele foi apedrejado até a morte. Paulo foi decapitado. Se eu for citar aqui, todos os discípulos tiveram sua vida cefada, não morreram de velhice, foram mortos. João Batista, toraram a cabeça de João Batista. Então o evangelho, irmão, não é um evangelho leviano. Jesus não prometeu sombra e água fresca. Jesus prometeu a eternidade. Mas no mundo, como está escrito aqui, como nós lemos, vou repetir novamente, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Nós temos paz em Deus, irmão. Nós temos paz em Deus. Sem Deus a gente não tem paz. Pode estar na congregação, pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pode cantar bonito, pode falar em língua, pode orar, pode pular, pode ser pentecostal, pode ser neopentecostal, pode ser batista, pode ser carismático, pode ser o que for. Se não tiver em Deus, não tem paz. E quanto mais você está em Deus, mais perseguição vem. Por quê, irmãos? O inimigo não vai lutar contra eles. O inimigo vai lutar contra aquele que não é dele. Vamos dar um exemplo de dois times. Dois times, não vou dar nome de time nenhum aqui, mas vou dizer dois times. Um time não vai lutar contra os seus jogadores ali, não. Ele vai lutar contra a oposição, contra o outro time. Então, irmão, o time do mundo vai lutar contra o time, dando esse termozinho, vai lutar contra os filhos de Deus, os filhos das trevas, vai lutar com os filhos da luz. Para quê? Para dizer assim, não, ele não está fazendo, ele vai ter que fazer. Porque todo mundo faz, ele vai ter que fazer. Aí uma pessoa que está fazendo mal, está fazendo qualquer tipo de transgressão, ele não quer estar só nessa situação. Ele quer que todos façam para dizer, não, ninguém pode me acusar, todo mundo faz. A mulher que trai, ela não vai dizer a outra que não traia. Ela trai, ela vai dizer traia também. Para quando alguém falar, dizer, não é só eu, não, fulana trai, ciclana trai, beltrana trai. Não é só eu que bebo, fulana bebe, ciclana bebe. Então ele não quer estar só, ela não quer estar só nesse momento. Mas rapaz, tu está traindo teu... Não, fulano também faz, ciclano também faz. Joga todo mundo no mesmo balaio e não pode dizer nada porque a pessoa faz realmente, né? Se a pessoa faz, não pode dizer que não faz. Porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então o mundo é assim.
O mundo, ele quer, o mundo, as pessoas que estão no mundo distanciado de Deus, ele quer cada dia mais agregar pessoas no seu time. Então o Filho de Deus, ele passa por luta, por dificuldade, ele se ira. Meu avô dizia, o passarinho pode posar, não era para posar, mas ele posa, mas ainda não tem que deixar ele fazer ninho. Vem a ira, irmão. A gente não se ira quando vê a injustiça, quando vê um inocente preso, a gente não se ira, irmão. Se a gente não se irar, a gente não está vivo. Mas só que a gente se ira, mas a gente não vai deixar essa ira nos dominar, porque se nos dominar, o Espírito Santo está desativado. O Espírito Santo fica desativado, e sem o Espírito Santo, irmão, a gente vai ser uma pessoa normal aí, conhecedor da palavra, mas vai usar a palavra para ferir as outras pessoas. Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas vai usar para ferir as outras pessoas. Por quê? O Espírito Santo está desativado. É o Espírito Santo que faz a gente ter o quê? Compaixão, amor. É o Espírito Santo que faz a gente perdoar. Sem o Espírito Santo, a gente é um corpo vazio. E um corpo vazio, irmão, uma mente vazia, a tendência é fazer tudo que o mundo oferece. Cabeça vazia é a oficina do inimigo. Um crente vazio, sem o Espírito Santo, o que dá para rir dá para chorar. Ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele está vazio, sem o Espírito Santo, ele vai se prostituir, ele vai mentir, né? O que nos afasta dessas transgressões do mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós. A partir do momento que o Espírito Santo é desativado, a pessoa fica uma pessoa braba, uma pessoa que para qualquer coisa já quer agredir a outra pessoa, não tem domínio próprio. O Espírito Santo dá domínio próprio, mansidão. Já pensou uma pessoa... Eu escuto isso direto no meio evangélico. Se eu voltar a ser o velho homem, se eu voltar a ser a velha mulher, quer dizer, ele tem saudade do velho homem, ela tem saudade da velha mulher, tem saudade da lama, está com saudade da lama. Quando eu era do mundo, um negocinho desse eu resolvia na hora. Quer dizer, ele está com saudade quando ele agia com os próprios braços, com os próprios punhos. Não resolve, irmão. Não resolvia, complicava mais. Quem vai para bater, espera para apanhar também. Quem vai para matar, espera para morrer também. Porque é dano que se recebe. Se a pessoa bate, se espanca, vai ser espancado também. Vai ser espancada também. Se mente, alguém vai mentir para você. Se trai, vai colher os frutos da traição. Então, irmão, e agora, essa pessoa que não tem mais o Espírito Santo, ela usa a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, eu conheço. Não porque o homem, maldito é o homem que confia no outro. Não porque isso, fica usando texto sem contexto, fica inventando provérbio, ditado do mundo, para acoplar na Bíblia, para defender aquilo que ele está dentro dele. Não, irmão, a gente tem que se esvaziar dessas coisas. A gente temos que, quem está em Cristo, nova criatura é. Se eu estiver na palavra, tudo que eu pedi, estiver dentro da palavra, mas se não tiver, irmão, nada acontece. Se machuca feio uma pessoa que vive uma vida de aparência, pega uma Bíblia e sai por aí. Não. A mesma coisa é você vestir uma farda de uma empresa e você não recebe o salário daquela empresa. Antigamente, as pessoas vestiam... Um motorista de empresa de ônibus saía da empresa e ele saía com a farda, né? E ele vendia para alguém, ou dava para alguém, alguém vestia aquela farda e entrava no ônibus como se fosse um funcionário do ônibus. Mas só que ele não recebia o salário. Então é o que acontece, a pessoa está num traje de crente, com uma Bíblia de crente, mas ele não age como crente. Ele se machuca feio, porque o Espírito Santo está desativado. Certa feita, tinha um grupo que estava expulsando demônio, fazendo culto, tudo, em nome de Jesus, né? Porque é no nome de Jesus que a gente expulsa demônio, é no nome de Jesus que a gente ora para Deus curar, Deus
prosperar no nome de Jesus. Ele deu essa autoridade no nome dele. Então esse grupinho foi expulsar um demônio lá, o demônio disse, olha, quem é vocês? Eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês eu não conheço. E deu a maior coça naquele pessoal. O demônio deu a maior coça naquele pessoal, porque eles estavam travestidos, infiltrados como crente, usando o nome, mas não tinha autoridade, eles não tinham autoridade para usar aquele nome. Então, mas pastor, como é que eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus? Se você for prático, se você não for só teórico, se você perdoar, se você falar em perdão e você não perdoa, você não tem habilitação para usar o nome de Jesus. Se você não ama, você não tem habilitação para usar o nome de Jesus. Você pode até usar, mas nada vai acontecer. Se você não dá, que é dando que se recebe, se você não abençoa as pessoas, se você quer ser só abençoado, você não tem autoridade para falar no nome de Jesus. Então aquele pessoal levaram a maior coça. Então é um crente sem o Espírito Santo. Ele crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até agora ele está crendo, a tendência é ele apostatar, porque a cabeça dele está vazia. Se alguém disser ali, essa pedra aqui é melhor do que Jesus, ele está com a cabeça vazia, ele vai crer naquela pedra. Se alguém disser aqui, essa imagem aqui, ó, é melhor do que Jesus, ele vai crer naquela imagem, porque a cabeça dele está vazia. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas sem o Espírito Santo a gente é apenas um morto-vivo, é um voodoo aí fora. Sem o Espírito Santo o homem não é nada. Quem nos faz chorar, quem nos faz perdoar. Aí as pessoas dizem assim, eu não entendo, aquele irmão sofre que só e não para de pregar o Evangelho. É perseguido pela família, é perseguido pelos vizinhos, é perseguido por A, B, e ele não para de pregar o Evangelho, é o Espírito Santo. Ah, aquela mulher foi traída várias vezes, mas ela ainda acredita no casamento, ainda acredita no homem, confia no homem. Ah, aquele homem foi traído e ele ainda confia no matrimônio, no casamento. É o Espírito Santo que sustenta aquele irmão, aquela irmã. Agora, é um perigo quando a pessoa começa a apostatar, começa a usar texto bíblico. Ah, não pode confiar no homem, não pode confiar na mulher. Você está ferida, meu irmão, você está ferido, meu irmão. Você tem que passar por um tratamento. Porque se você está ferido, onde você chegar, você vai ferir. Te feriram. É como aquele... Meu avô contava uma história. Meu avô está na glória, não em glória de Goitá, está com Cristo. Ele dizia, ele contava uma historinha que um cidadão, um viajante, ele estava viajando e ele perdeu uma prata. Ele perdeu no escuro. Mas ele saiu daquele lugar escuro, onde estava um lugar claro, ele foi procurar. E ele começou a procurar e bate de lá, bate de cá. Alguém chegou e disse, o que foi que o senhor perdeu aí, meu amigo? Ele disse, aqui eu não perdi nada. Eu perdi lá na frente, no escuro, meu dinheiro. Aí a pessoa disse, mas por que o senhor está procurando aí? Aí ele disse, porque lá está escuro, lá eu não vou achar. Olha só, é isso aí que acontece. Então a pessoa fica vazio, sem o Espírito Santo, né? Usando aquele mal que lhe fizeram. Você tem que perdoar e tocar para frente, irmão. Não vou perdoar. Quando alguém sofrer lá na frente, eu não vou abrir meus braços, não vou ajudar aquela pessoa, porque um dia eu precisei, ninguém me serviu. Não, irmão. Se um dia as portas estavam fechadas, Deus permitiu que acontecesse isso para você ter teu testemunho, para que você venha testemunhar. Não é porque as pessoas fecharam os braços para você que você vai fechar para as pessoas. A pessoa que você vai encontrar, do exemplo que eu dei, o cidadão perdeu a prata ali no escuro, foi procurar no claro. Se alguém te fez sofrer, aí você vai descontar em outro, irmão. Você vai ser pior do que aquela pessoa. Ah, porque meu marido me traiu. Aí você se casa novamente, vai pagar aquela pessoa que não tem culpa, vai trair aquela pessoa, porque um dia você foi traída. Não vou pagar com a mesma moeda, eu não vou dar mais amor, eu vou ser uma pessoa dura. Vai ser um morto-vivo, um voodoo, porque a partir do momento que a pessoa se fecha, a partir do momento que a pessoa não deixa o Espírito Santo agir, a pessoa está vazia.
É tipo um copo de veneno. Copo de veneno. A pessoa não perdoa, a pessoa está tomando o veneno ali, está se intoxicando e a outra pessoa está vivendo a vida dela. Mas aquela pessoa que foi magoada, foi ferida, está tomando o veneno devagarzinho, está secando, está morrendo, não tem saúde, não tem paz. Por quê? A partir do momento que ele não perdoou, o Espírito Santo se afastou. O Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo, ele é limpo, ele não vai habitar num corpo onde há raiva, rancor. Mas pastor, não foi eu que fiz, foi a pessoa. Eu não estou perguntando quem fez, quem não fez. Eu estou falando que a pessoa, se quer dar a volta por cima, se quer que o Espírito Santo venha te curar, te sarar, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é fechar a porta para o ressentimento, fechar a porta para a falta de perdão, aprender a amar, aprender a perdoar. Porque se você não faz assim, minha amada irmã, meu amado irmão, talvez você possa até perder sua salvação. Por quê? Por que eu só diz isso, pastor? Que a salvação é por graça, não é por mérito. Porque uma pessoa com um histórico desse, essa pessoa pode se suicidar. E se essa pessoa se suicidar, segundo a Bíblia, não vai herdar o reino de Deus. Porque tirou aquilo que Deus deu. Quem deu foi Deus, então só quem pode tirar é Ele. É por isso que eu digo isso, porque a pessoa vai acumulando tristeza, vai acumulando, chega um momento que a pessoa diz, eu vou dar cabo da minha própria vida porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Então ele fazendo isso, ou ela fazendo isso, o caminho não é, né? Você há de convir que quem deu foi Deus, quem tira é Ele, né? Quem luta contra Deus não vai morar com Deus, porque quem deu a vida foi Ele. Então é no tempo certo que Ele, no tempo certo Ele colhe. É por isso que eu digo que a pessoa que vai acumulando tristeza, vai guardando tristeza, vai tendo rancor, ressentimento, está trilhando um caminho sem volta. Então, o conselho que eu te dou, que eu tento seguir esse conselho, o conselho que eu te dou é libera perdão, tira essa sujeira aí, permite que o Espírito Santo faça uma limpeza. Agora você tem que permitir. Esse credor que eu falei, a dívida dele era imperdoável, a dívida dele era tão alta que a família toda estava condenada. Ele, a esposa, os filhos, todos iam ser vendidos, iam ser escravos para pagar a dívida. Ele foi perdoado, usou de misericórdia. Então, se Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar alguém? Eu sou melhor do que Deus, eu sou melhor do que Jesus Cristo. Jesus Cristo me perdoou as minhas falhas. E por que eu não vou ter misericórdia de outra pessoa? A carne não quer, mais uma vez eu friso, a carne não quer, mas você tem que lutar. O maior inimigo é você mesmo, você tem que lutar contra você. Alguém faz mal para você, você diz, eu não dependo dela, dependo de Deus, ela que se exploda, ela que se vire. Eu vou trilhar meu caminho, ela lá e eu cá. Mas não é isso que Deus quer. Já pensou uma situação, você está no... O dia da manhã não pertence a gente. Então, o trabalhar de Deus muitas vezes é... O trabalhar de Deus não é a favor dessas atitudes que a gente... De repente Deus permite que uma pessoa caia no hospital para aprender a valorizar a sua vida, aprender a valorizar o tempo e morada do Espírito Santo. Está estragando o tempo e morada do Espírito Santo, está estragando com bebida, está estragando com fumo, com drogas, está estragando noitadas, destruindo o tempo e morada do Espírito Santo. Aí a pessoa plantou aquilo ali, vai para o hospital, vai passar um tempo no hospital para ela valorizar. Aí muitos dizem, quando eu sair daqui eu vou ter dieta, vou comer menos, não vou andar no sereno, não vou beber mais, não vou me prostituir mais. Faz um monte de promessa. Muitas vezes Deus permite que o indivíduo vá preso. Aí chega lá na prisão, ele vai pensar, poxa, eu tinha liberdade de ir, vir, sair a hora que queria, ia para a igreja, voltava, agora eu estou aqui trancafiado, como na hora que eles dão, tenho que dormir na hora que eles querem,
quando bate lá bate na cela lá, todo mundo tem que se acordar, né? Aí você perdeu sua liberdade, porque deu lugar ao inimigo. Não dê lugar ao inimigo. Você perde o que Deus deu. Não é, meus amados irmãos? Você tem liberdade de ir para o culto, você tem liberdade de ler a Bíblia, você tem liberdade de assistir uma programação evangélica, você tem liberdade de cantar. Essa liberdade é tirada para você aprender a valorizar a liberdade. Você tem saúde, você não valoriza a sua saúde, essa saúde é tirada para você aprender a valorizar a sua saúde. Né? Então, filho tem mãe, tem pai, fazer as coisinhas ali, muitas vezes Deus permite que se afaste, ou por morte, ou então mudança, se afasta para que você venha valorizar. Poxa, como era bom quando eu estava com a minha mãe, como era bom quando eu estava com meu pai. A mulher, de repente, o homem, de repente se separa sem motivo. Poxa, quando fulano estava aqui, fulano me socorria, fulano me ajudava. Quando ciclana estava aqui, ciclana me ajudava. Quando eu estava doente, era um chazinho, tá? Aí a pessoa sente falta. Muitas vezes Deus permite para a pessoa fazer uma retrospectiva e repensar, mudar seus posicionamentos, mudar seus pontos de vista. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. Então tenha muito cuidado, meu irmão, para não sair por aí bombardeando. Texto sem contexto é pretexto, pretexto para pecar e levar pessoas para fazer a mesma coisa. Quando a pessoa sai por aí dizendo, não, porque maldito é o homem que confia no outro, você não está pregando a Bíblia, meu irmão. Você está fazendo com que uma pessoa que é manipulada, ela não venha confiar no seu patrão, ela não venha confiar no médico. Ah, eu não vou confiar não, eu vou fazer uma cirurgia, mas não vou confiar no médico. Primeiramente Deus, mas você não tem que confiar naquele médico. Deus usa o homem, Deus está usando aquele médico para fazer uma cirurgia, arrancar um tumor, arrancar um nódulo. Você não tem que confiar primeiramente em Deus e acreditar que você vai sair daquela cama de hospital curado, com aquele nódulo tirado ali, com aquela doença sendo dissipada da sua vida. A gente não pode viver sem confiar em ninguém, irmão. A gente tem que confiar. Tem pessoas que vai desonrar, tem pessoas que não vai honrar a palavra, sim, mas tem pessoas que vai honrar. Aí, o mal do ser humano é generalizar. Ah, todo pastor rouba. Não, irmão, não é todo pastor, não. Temos exceção. Ah, todo político, não, irmão, tem exceção lá dentro. Ah, todos os médicos estão preocupados com o dinheiro. Não é todos os médicos. Tem médico ali que está fazendo por amor. Se formou, estudou, ele está fazendo por amor. Tem médico que termina seu expediente, ele dá consulta em um hospital grátis. Aquilo é a oferta dele, é o dízimo dele para o Senhor. Ele terminou o expediente dele, ele recebe pessoas por fora sem... Existe, irmão. Se você for pesquisar, existe. Não é todo mundo. O mundo, a humanidade, quando eu falo ao mundo, a humanidade não está 100% perdida, não. Tem luz aí, tem anjo sem asa, irmão. Tem anjo sem asa por aí, que Deus vai usar esses homens, essas mulheres que são escondidos, que estão escondidos, não estão na mídia, não estão levando tapinha nas costas. Mas nesse momento que você precisa, Deus usa uma pessoa dessa para te socorrer. Então, meus amados irmãos, temos que ter muito cuidado. O próprio Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflição, mas nós temos que ter cuidado nós temos que ter essa paz. A guerra está fora, a corrupção está fora, a falta de Deus está fora, a injustiça está fora, mas nós não podemos nos alistar para estar nesse bloco. Não, nós temos que estar fora. Estão fazendo injustiça, a gente tem que fazer justiça. Estão apontando, estão caluniando, a gente não pode fazer isso. Porque da forma que a gente aponta, irmão, quando a gente aponta, vai um dedo para a pessoa, um para Deus e 3 para a gente. A gente não pode apontar ninguém. Também a gente não pode ser cúmplice.
Quando a gente libera perdão, a Bíblia não manda esquecer, porque Deus não colocou uma cabeça nova, Deus não deu uma doença de esquecimento, não. A gente vai se lembrar, poxa, que decepção eu tive com aquela filha, que decepção eu tive com aquele filho, que decepção eu tive com fulano, fulano vestiu a minha roupa, dormiu na minha cama e me traiu desse jeito. A gente vai lembrar, mas não vai doer mais, não vai doer mais, tá a cicatriz lá, tá a cicatriz, mas não vai doer mais. A gente vai lembrar, mas não vai doer mais, porque a gente perdoou, liberou o perdão. Ele vive a vida dele, eu vou viver a minha. Se um dia ele precisar de mim e eu puder servir, eu vou servir, né? Quando falo em perdão, não falo em esquecer, não falo em você voltar a apanhar, você apanhou, vai querer apanhar de novo. Não, a Bíblia não fala isso. Mas se você quer ter uma vida, se você quer ter o Espírito Santo, você tem que liberar o perdão. Só quem ganha é você liberar o perdão. Pastor, eu não libero, eu fui traído, ele me traiu, botou a mulher na minha cama, eu não... Aí você vai desfiando, vai tomando um copo de veneno aos pouquinhos. Deus levanta uma pessoa, prepara uma pessoa para você, mas você está tão ferida que passa um tempo com aquela pessoa não aguenta você e vai embora. Ninguém aguenta uma pessoa ferida, ninguém aguenta uma pessoa machucada, porque a pessoa ferida, machucada, vai machucar outra pessoa. O que você tem que fazer é o quê? Para dar a volta por cima, para viver a glória da segunda casa, é perdoar. Perdoar. Quando você se lembrar, não vai doer mais. Lá na frente, aquela pessoa, Deus tenha misericórdia, ele vai machucando, vai chegar ao ponto de uma pedra cair. Mexer com muita pedra, uma pedra vai cair. Você não vai orar para isso, porque oração, esse tipo de oração não é atendida. Oração de vingança não é atendida. Senhor, ele me traiu, que lá na frente uma pessoa faça isso com ele. Pode parar com isso, que é jogar a conversa fora. Pode parar com isso, que é jogar a conversa fora. Deus não atende esse tipo de... Isso não é nem oração. Oração é o quê? Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Senhor, que ele venha, que o Senhor venha libertar ele, venha libertar ela. Essa é a oração que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Então, se você... E aqueles amigos de Jó estavam como inimigo, estavam acusando Jó, né? E Deus mudou o cativeiro dele. Deixa eu orar por você, amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que possamos não ser teórico, mas ser prático, que possamos praticar o amor, que possamos praticar, Senhor, que possamos praticar, que possamos viver essa essência, que possamos, Senhor, ser prático nas nossas pregações. Tira, Senhor, todo mal, tira tudo aquilo que vem da carne, que teu Espírito encontre espaço em nós para habitar. Neutraliza a carne, neutraliza o ódio, neutraliza toda arma do inimigo e libera para nós os frutos do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amados queridos, fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração boas novas, com mais uma ministração da graça de Deus. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Graça e paz até o nosso próximo encontro.